Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Rose e hoje nós temos uma aula de português, ok? Na nossa aula de português hoje nós vamos fazer a leitura de um texto e interpretar esse texto respondendo algumas questõezinhas depois, ok? Então vamos lá. Número 1, da página 104. Leia os trechos da notícia sobre o projeto de Malala, publicada no jornal O Povo. No evento, no auditório do Parque Ibirapuera, Malala abriu o discurso apresentando um número de meninas fora da escola no país atualmente. 1,5 milhão de ativistas disse, ainda que compreende que os jovens brasileiros estejam passando por um momento de descrença na política, mas sugeriu que não percam a esperança e formem uma voz a favor de oportunidades iguais para os gêneros. Ela endereçou ainda a vulnerabilidade de meninas negras e de comunidades indígenas, que são as que mais sofrem com a falta da educação no país. Diversidade promove tolerância. Quando você não conhece as pessoas e não interage, você tem certas percepções sobre elas. Quando se permite conhecê-las, percebe que você tem muito em comum, afirmou. Diversidade significa diferença, variedade. Vulnerabilidade significa fragilidade, fraqueza, dificuldade, ok? Agora responda as questões a seguir. Observe as palavras sublinhadas no texto e analise a resposta correta. Temos aí a palavra disse, a palavra endereçou, são antônimas. A palavra disse poderia substituir no texto a palavra endereçou. A palavra endereçou não é sinônimo da palavra disse. Então, qual dessas é a alternativa correta? A alternativa correta é: a palavra endereçou não é sinônimo da palavra disse. A palavra endereçou não tem o mesmo significado que a palavra disse, ok? Letra B. No primeiro e no segundo parágrafo, há uma reprodução, ou seja, a citação direta de alguma pessoa. Justifique. Então, será que tem uma citação que a Malala disse? Ou será que foi somente o jornalista que informou o que ela falou numa revista? Ela disse em uma entrevista. Ela disse coisas a uma entrevista. Ela disse coisas em um momento em que ela estava militando. Então, o jornalista somente pegou o que ela disse e colocou ali nessa entrevista. Então, não teve uma citação direta de alguma pessoa. O jornalista somente informou o que a entrevistada Malala falou. Letra D. Qual é a função das aspas no terceiro parágrafo? As aspas que nós vimos aí no terceiro parágrafo, elas foram utilizadas para reproduzir uma fala. Então, eles utilizaram as aspas para dizer algo que alguém disse, que a Malala disse, não algo que eles estão dizendo. Eles utilizaram para reproduzir a fala de Malala nessa entrevista. Você observou nos trechos da notícia que há duas maneiras de apresentar as falas das pessoas no texto. São elas: discurso direto. Temos aí o discurso direto, quando o autor do texto reproduz fielmente as falas da pessoa. Por isso, utiliza aspas e expressões como afirmou, declarou, seguidas da identificação do autor da frase. Exemplo: eu estava lendo artigos científicos na internet e um dia tive a ideia de um projeto, disse o adolescente que ganhou um prêmio no evento. Já o discurso indireto é quando o autor do texto reproduz a fala de outra pessoa, adaptando-a como se fossem suas próprias palavras,
Por exemplo, o adolescente que ganhou um prêmio no evento disse que teve a ideia do projeto lendo um artigo científico na internet. Ele não destacou ali a fala do adolescente, ele produziu como se fosse uma própria fala dele. Ele absorveu a notícia, o que o adolescente falou, e criou com suas próprias palavras uma forma de dizer isso. Já no discurso direto, mostrou que ele utilizou as aspas e deixou a palavra realmente de quem era. Ele classificou como disse o adolescente que ganhou um prêmio no evento. Página 106. Releia o trecho da notícia e preencha os quadros a seguir, indicando-se o tipo de discurso utilizado. Cada parágrafo é direto ou indireto. No primeiro parágrafo, será que é um discurso direto ou indireto? Ele utilizou as falas de alguém ou ele produziu as suas próprias palavras no primeiro parágrafo? É um discurso direto ou indireto? Segundo parágrafo, é um discurso direto ou indireto? Terceiro parágrafo, ele reproduziu a fala de alguém no terceiro parágrafo? Se sim, esse parágrafo é um discurso direto, ok? Agora no número 3, leia mais um trecho da notícia de Apai para a universidade, a história de dois irmãos. Temos aí mais um trecho da notícia dos dois irmãos. Como foi a escolha para o curso? Fizeram uma pergunta a eles. Samuel disse: eu quis ciências sociais porque me inspirei na minha mãe. Ela é meu grande modelo. Já o Bruno respondeu: serviços sociais era minha segunda opção. A primeira era direito, mas é muito concorrido, então optei para serviço social mesmo. Letra A. Na fala dos irmãos foi utilizado um discurso direto ou indireto? Discurso direto é aquela própria fala da pessoa e o indireto é quando alguém pega a sua fala e produz assim um discurso como se fosse seu e não de outra pessoa. Então, obtivemos aí um discurso direto, pois eles que contaram o porquê escolheram cada curso. Letra B. Qual sinal de pontuação introduz as falas? Quais são os sinais que vocês estão vendo aí? Nós vemos o sinal de 2 pontos para introduzir essa fala. Então, esse foi o sinal utilizado. Página 108 fala um pouco sobre a utilização dos sufixos isar com Z e isar com S. Nós utilizamos o sufixo isar com Z quando a palavra que dá origem a essa palavra que nós vamos utilizar não tem o S na sua última sílaba. Por exemplo, atual não tem o S. Quando eu falo atualizar, eu posso acrescentar o sufixo isar com o Z. Agora, na palavra aviso, nós temos aí na última sílaba um S. Então, qual é o sufixo que eu devo usar? Eu devo usar o sufixo isar com S. Se a palavra não tiver S na última sílaba, utilizo o sufixo com Z. Se ela tiver S, utilizo o sufixo com S. Ok? Página 108, nós temos aí um exercício. Observe os cartazes abaixo. Temos aqui 2 cartazes. Para realizar grandes conquistas, devemos sonhar e agir. Se precisar, pegue. Se não, doe. Aqui nós utilizamos o sufixo isar com Z e aqui o isar com S. Nós sabemos que a palavra real não tem S. Então, realizar, podemos usar o sufixo com Z. Já a palavra precisa termina com S. Então, o sufixo isar deve ser com S também.
Qual é a diferença entre as terminações das palavras destacadas? A palavra escrita realizar está escrita com C e a palavra precisar está escrita com S. Essa é a diferença entre as duas palavras que estão marcadas. Página 109, número 8. Complete as lacunas das frases com as palavras do quadro. Nós temos aí a palavra realizar, avisar, canalizar e atualizar. Devemos completar esse trechinho aqui com essas palavras. Todos os postos de saúde vão, pontinho, pontinho, campanhas de vacina. Os pais devem, pontinho, pontinho, as carteiras de vacinação de seus filhos. Dona Marlene pediu a seu filho para, pontinho, pontinho, os outros pais, o horário de funcionamento dos postos de saúde. Os moradores da Vila Nova estão contentes porque a prefeitura vai, pontinho, pontinho, o rio que costuma provocar enchentes que causam doenças na população. Então, como vamos preencher? Vamos preencher com as palavras que nós temos, não é? Então, vamos preencher assim, ó. Todos os postos de saúde vão realizar campanhas de vacinação. Os pais devem atualizar as carteiras de vacinação dos seus filhos. Dona Marlene pediu ao seu filho para avisar os outros pais sobre o horário de funcionamento dos postos de saúde. Os moradores de Vila Nova estão contentes porque a prefeitura vai canalizar o rio que costuma provocar enchentes que causam doenças na população. Então, assim nós preenchemos as colunas dessas frases, ok? Nós terminamos a nossa aulinha de hoje por aqui. Um beijo da Tia Rose e boa aula! Tchau!